A gente vai falar que são os movimentos básicos que a gente já faz na academia, que todo mundo tem essa vivência, mas às vezes, esse esporte vai se encaixar comigo? Eu posso praticar esse esporte? Óbvio. O Davi tá aqui, ele vai explicar que são os movimentos básicos. Supino, terra e o agachamento. Fala pra gente aí, Davi. É o seguinte, tradicionalmente no Brasil, Tá. o powerlifting chamava-se levantamentos básicos. E básico não é no sentido de simples, mas no levantamento de base, Sim. de ser base para tudo que você vai fazer. Então, uma musculação bem feita depende dos levantamentos de base. Agachamento, supino e levantamento terra. Tá? Então, se você vai treinar para hipertrofia, os 3 levantamentos de base são essenciais. Então, no parênteses da hipertrofia, os maiores fisiculturistas da história eram powerlifters. Então, Ronnie Coleman era powerlifter, Arnold Schwarzenegger treinava powerlifting, Lee Haney treinava levantamento básico também. Se você vai treinar para outro esporte com o intuito de desenvolvimento de força, velocidade, potência, resistência, os 3 levantamentos básicos têm que estar no seu programa de treino. Se você vai treinar com o intuito de saúde, por qualidade de vida, evitar doenças neurológicas, evitar doenças metabólicas, melhorar a sua locomoção, qualquer que seja o seu objetivo no intuito de saúde e qualidade de vida, os 3 levantamentos básicos têm que estar no teu programa de treino. Não tem escapatória. Então, é natural que as pessoas se tiver um programa de treino bom, que elas vivenciem o powerlifting no dia a dia da musculação deles, no treinamento de academia mesmo, né? Então, isso é natural. É o básico mesmo que tem que ser falado aqui, né? Uma coisa que eu já passei por lesões, né? E eu tenho uma hérnia de disco e um pensamento. Eu acho muito legal isso, porque as pessoas elas levantam algumas questões. Se eu tenho isso, eu não posso praticar essa atividade. Aí eu vou deixar para você explicar melhor. Mas eu tive acompanhamentos com fisioterapeutas do esporte, que eles falam o seguinte: um corpo em movimento é um corpo com vida. Um corpo sem movimento é um corpo sem vida. Então, tem fases que você vai trabalhar a regeneração para depois você entrar com peso. Então, você pode falar melhor. A primeira coisa é o seguinte: quando você vai fazer um levantamento básico, você tem que buscar orientação. Sim. A máquina, os exercícios de máquina são fáceis de fazer. Sim. O levantamento básico ela requer um profissional do teu lado para mostrar. Fala assim, não precisa ser personal trainer, pode ser um professor. Quero um movimento assim, assim, assado. Por isso que o professor de educação física ele tem que ter base de pedagogia, para saber ensinar o movimento. Não é um movimento simples, os movimentos são mais complexos. Só que eles são muito mais transferíveis para a sua saúde. Com um detalhe que é o seguinte: vamos supor que você tem uma hérnia de disco. Eu falo assim, então tá bom, então você só vai treinar cadeira extensora e flexora. Tá, e aí no seu dia a dia você precisa baixar e pegar um objeto. Você não tem consciência corporal para fazer isso, você não tem proteção muscular para fazer isso. E quando eu falo de treinar levantamento básico, eu não estou falando de carga. Eu posso te ensinar um movimento leve e você adquirir consciência corporal no movimento. E aí você vai fazer progressão de carga dentro do movimento. Para você ter uma ideia, um bom treinamento de powerlifting passa longe de treinar perto do limite da carga. Você não treina desse jeito. A gente treina entre 75% e 85% da carga. Então, se eu faço agachamento com 300 na competição, eu treino com 240. Eu estou falando de 60 quilos a menos. Então, se eu falar para uma pessoa no dia a dia dela que ela faz 100 de 1 RM, ela vai treinar em 75, 85 quilos. E isso permite que você faça um movimento com qualidade. Não necessariamente eu preciso estar indo no limite. Sem contar que o levantamento básico, como ele envolve o corpo inteiro e ele requer consciência corporal de você, quase sempre você está fazendo, você está protegendo o seu core, você está protegendo suas articulações, enquanto que às vezes numa máquina você está lá sentado como se estivesse sentado no sofá da sua casa para fazer. A pessoa fica até relaxada. Não você que tem histórico de treino, sim. mas se você vê um iniciante ali, o cara tá solto na cadeira, né? E o movimento básico ele vai precisar de um bom professor do lado, não tem como. E vai ser um movimento completo ali, vai trabalhar todos os estabilizadores, consciência corporal. Então, o cara cria uma vivência ali super rica, né? Pro dia a dia dele. Exatamente. E evitar lesões, como você falou, trabalhar musculaturas profundas, que é a base que a gente precisa justamente aí para não ter como se dizer, cair por uma terceira idade com mais lesões. A gente não fala nem de atleta, fala de qualidade de vida, justamente. Olha, eu tenho
várias situações nesse dia a dia. Eu trabalho com atletas. Hoje, 70% dos meus clientes são atletas. Os outros 30% trabalho com atletas de powerlifting, Sim. né? Os outros 30% treinam hipertrofia, treinam para qualidade de vida. Eu treino atletas de outros esportes que usam powerlifting. Então, treino atleta de hipismo, de maratona, de jiu-jitsu, de MMA, que usam o powerlifting como forma de preparação. E eu tenho idosos de 91... A dona Amélia, minha aluna, tem 91 anos. O seu Roy, meu aluno, tem 84 anos. O seu Roy treina comigo há 20 anos. Ele era sedentário até 64. E de 64 a 84, faz 20 anos que ele faz levantamento básico. 3 vezes por semana. A Amélia começou com 87. Ela começou tarde e ela faz levantamento básico. Mas eu não cheguei no primeiro dia e soquei um monte de carga nela. Eu falei, vem aqui, Amélia, ó, só o bastão. Deixa eu te ensinar, é assim que faz. E aí faz um processo pedagógico, ensina o movimento parcialmente, depois vai evoluindo. Tem muito método para você, método de ensino, não método de treino, método de ensino dos movimentos. E hoje em dia é uma pessoa com muito mais funcionalidade. Ela mora sozinha. Hoje em dia, um idoso com 91 anos, a maioria depende de alguém para cuidar. Ela mora sozinha, se vira sozinha, calça sapato sozinha, carrega a compra do mercado sozinho. O seu Roy também mora sozinho. Esse senhor vai lá, faz a rotina dele sozinho. Não depende de ninguém para levar ele para lugar nenhum. Enfim, lógico, a gente tem exemplos de idosos que já vieram, né? Sim. Desde a vida toda fazendo exercício, que para eles é mais fácil. Mas eu tô falando de 2 pessoas para você que eram sedentárias. Um até 64 anos e outro até 87. Então a Amélia tá de 87 a 91, 4 anos treinando força. É pouco. Já deixa a dica para o pessoal de casa. Já fica Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Eu já vou dar a dica aqui já pro meu pai e pra minha mãe. Já podem fazer atividade aí, por favor. Porque Claro. Geralmente quando a pessoa ela vai caindo pra terceira idade, ela fala assim, mas eu tenho dor em tudo. Treina que melhora. Falta de treino. Mas é falta de treino, não tenha dúvida. Por exemplo, às vezes acontece desses idosos adoecerem ou viajarem. Falar assim, olha, eu tive uma gripe, alguma coisa. Perde uma semana de treino, já começa a dorzinha aqui e ali. Porque pro idoso é mais rápido comparado a gente, né? Mas é o que você falou, o movimento cura. É a falta de movimento que faz mal. Eu tive uma aluna na academia um tempo atrás, quando eu estava dando personal, e ela foi no ortopedista. E o médico pediu o exame dos pés à cabeça para ver a qualidade óssea dela e tudo mais. Ele falou assim, cara, tá cheia de lesões. O que te salva é justamente a musculação dentro do que você está falando, as bases. Então, terra, o agachamento, o supino. Então, tudo isso, com a vivência da musculação dela de anos, faz com que ela tenha uma qualidade de vida boa. Ele falou, se ela parar a musculação, acabou. É bem isso mesmo. É bem isso, né? O dia a dia tá ali. Se você pegar a pessoa que não faz nada, tá numa situação bem mais drástica.